Pessoas lindas e maravilhosas, chegamos a um assunto mega importante. Ai, professor, você fala que assunto é mega importante para todas, eu sei. Mas na parte da frente 2 que a gente está falando de todos os cálculos, eletroquímica, você que está se preparando para o Enem, é um que aparece bastante. Não só no Enem, mas nas provas de vestibular em geral. Então fica ligado que essa primeira aula é uma introdução na parte de eletroquímica. Ela é super importante para entender a parte de pilhas, eletrólise. Fechado? Deixa o seu curtir, se inscreve no canal. Lembrando, lá no final da aula você tem resolução de exercícios e na descrição do vídeo você tem o link para ir lá para o nosso grupo, acessar a lista extra de exercícios para você treinar e praticar. Beleza, meu lindinho? Boa aula! Muito bem, pessoal. Então tá aparecendo para você aí já na nossa tela as reações de oxirredução, que também podem aparecer como reações redox, tá? Por que redox? Ou por que oxirredução? Porque acontecem dois fenômenos: o fenômeno da oxidação, e o fenômeno da redução. E um não existe sem o outro, tá? Então, se existir só um, nós chamamos de semi-reação. Se acontece só redução. Se acontece só a oxidação, a gente chama de semi-reação de oxidação, tá? A oxidação acontece quando eu tenho um elemento, um átomo, um íon, perdendo elétron. Perde elétron, você vê a perda de elétron. E se eu vou perder elétron, eu vou perder elétron para quem? Para quem está recebendo elétron. Então, por isso que não existe um sem o outro, porque quem reduz recebe esse elétron. É uma troca. Então, o elétron vai sempre de quem oxida para quem reduz. Quem oxida perde elétron. Prof, mas como que eu vou saber quem está oxidando, quem está perdendo elétron? Você vai saber disso pelo NOx, tá? O NOx de quem perde elétron aumenta. NOx aumenta. Então você vê um aumento no NOx. Enquanto quem reduz, o NOx diminui. O NOx reduz. Beleza? Então cuidado com isso, por favor. Por favor, por favorzinho, galera. Maravilha. E cuidado agora, tá? Quem sofre oxidação causa redução. Por quê? Porque se eu estou oxidando, estou perdendo elétron para alguém. Então esse alguém vai reduzir. Então a espécie que está sofrendo oxidação, nós chamamos de agente redutor. Para você não esquecer disso, basta você pensar, agente é quem causa, redutor é redução. Então, se eu sofro oxidação, eu causo redução. E o agente oxidante é aquele que sofre redução, tá? Só cuida com isso aqui, galera. O agente redutor, tá? O agente redutor é... Tem que puxar uma flechinha. O reagente que contém a espécie que oxida. Beleza? E o agente oxidante é o reagente que contém a espécie... Opa! A espécie que reduz. O prof vai mostrar isso já já nos exercícios. Show! Você pode ver a semi-reação de oxidação. Você pode ver a semi-reação de oxidação algo mais ou menos assim, ó. X perde elétron, se transforma em X+. Elétron depois da flecha, você está percebendo?
elétron depois da flecha. O X perdeu o elétron. E olha que louco. Quando ele está sozinho, o NOx é 0. Quando ele está com a carga, mais 1. Lembre, domine NOx, domine a química. Já numa redução, você vai ver o contrário. Você vai ver lá o Y mais, por exemplo, ganhando um elétron e se transformando em Y. Então, isso agora é uma semi-reação de redução. Fechado? Então, guarda, por favor. Se eu juntar os dois, o elétron que sai aqui, ó, chega lá. Então, não vai fazer diferença. Então, a reação global seria algo mais ou menos assim, ó. X mais Y mais forma X mais Y. É uma possibilidade. Mas eu vou apagar para não ficar feio, só para você entender como é que funciona. A gente discute a global na aula de pilhas. Beleza, meu povo? Maravilha. Agora, só para a gente concluir, vai ter a parte onde a gente aplica essas reações de oxirredução. Porque o que acontece? Quando a gente está fazendo reações de oxirredução, nós estamos trocando elétrons. Os elétrons trocados precisam ser iguais. Então, a gente precisa balancear esses elétrons. Então, no balanceamento por oxirredução, eu tenho que fazer o balanceamento dos elétrons, dos átomos e das cargas. Eu tenho que fazer o balanceamento desses três caras. Os elétrons trocados devem ser os mesmos, os átomos que existem nos reagentes devem ser os átomos que existem nos produtos e as cargas devem ser iguais dos dois lados. Para isso, você vai seguir alguns passos. Primeiro, encontrar o NOx. Encontrar NOx de todo mundo. Dos elementos. Beleza? Depois, segundo passo. Você vai encontrar quem varia NOx. Variação do NOx desses caras. Quem está mudando. Quem tem o NOx variando. Vai ser quem reduz e quem oxida. Certo? Quem varia e quanto varia. Terceiro. Talvez a parte mais chatinha. Você vai multiplicar. Isso você só vai entender assistindo a aula de resolução. A variação do NOx, então assista a aula de resolução, pelo maior coeficiente de atomicidade de quem está variando, tá? De quem está variando. E por último, quarto e último, simplificar, se possível aqui, né? Simplifique, se possível. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz. Simplifique, se possível. E quarto e último, trocar valores e substituir como coeficiente estequiométrico no composto com a maior atomicidade do elemento que o NOx varia. A letra do prof tá feia porque tá frio e a mão do prof tá congelada. Beleza? Terminar o balanceamento. Vamos lá fazer exercício? Você vai ver esses 5 passos sendo aplicados. Bora lá?
Bora lá então, galera, para a resolução dessa nossa aula aqui de NOx redução, muito importante para a gente, beleza? Que é o seguinte, vamos lá, primeira questãozinha. Na obtenção industrial do ácido nítrico é utilizado o processo de Ostwald, na qual a última etapa envolve esta reação que ele deu. Assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Então vamos lá. É uma reação de oxirredução. Como é que eu vou saber, galera linda? Vamos lá. Vai ter que ver se houve variação no NOx. Então vamos lá. Eu tenho HNO3 mais NO. Eu tenho lá, olha só, o NOx do oxigênio separa menos 2, sobe multiplicando, menos 4. Para fechar zero, mais 4 vale o nosso nitrogênio. Subiu multiplicando, desceu dividindo. Na água, lindos, eu vou te dar uma dica, não respire. Você vai morrer afogado, eu sei, mas é para você fazer rapidinho, ó. O hidrogênio vale mais 1 e o oxigênio vale menos 2, beleza? Show! Ó, quando a gente está fazendo NOx, povo, não leva em consideração o coeficiente estequiométrico ali, tá? Eu vejo muita gente usar esse 2 aqui para fazer NOx. Para encontrar o NOx é só na substância. Então, menos 2 vezes 3, menos 6, mais 1, mais 5 vale o nitrogênio aqui. Mais 5 nitrogênio. E aqui, menos 2, sobe multiplicando, mais 2. Então, perceba algo muito interessante acontecendo aqui, meus lindos, que é o nitrogênio mudando de mais 4 para mais 5, sofrendo oxidação, e de mais 4 para mais 2, sofrendo redução. Professor, isso pode acontecer? Sim, galera, isso a gente chama de autorredox. Autorredox. Quer dizer que o mesmo elemento químico está oxidando e reduzindo. Então, é uma reação de oxirredução verdadeira, não marca. Nesta reação, a água é o agente oxidante. Não, a água nem participa como agente aí. Quem vai ser agente oxidante e redutor vai ser o mesmo NO2. Então, tá aqui a falsa. Beleza? NO2 é um óxido ácido, verdadeira, em uma reação que a prova da Federal ama de paixão, tá? Mais água, só que ele vai formar HNO3 e HNO2, então tem que vir um 2 aqui, beleza? Uma Federal gosta muitíssimo dessa reação do NO2 em água, beleza, lindos? Muito legal. E o ácido nítrico é um monoácido, verdadeiro, então por enquanto verdadeiro, verdadeiro, e o NO é um óxido neutro verdadeiro, lembra da nossa aula de óxidos, é super importante. Boa, lindinhos, vamos embora. Matamos a 1. Ihu! 2. O permanganato de potássio pode ser obtido a partir do minério conhecido como pirolusita. As reações envolvidas no processo são a seguir. Então, estão duas reações, tá, povo? Aqui é a reação de número 1, aqui é a reação de número 2. Assinale a informativa agora que ele quer correta. MnO2 e Cl2 atuam como agentes redutores. Então, o que a gente vai ter que fazer nessa questão? A gente vai ter que montar e encontrar o NOx de everybody. Everybody. Só que assim, ó, quem é o agente redutor? Agente redutor é quem oxida. Quem oxida perde elétron, NOx aumenta agente redutor. Certo? Então, se você olhar aqui, ó, já vamos direto na primeira. Oxigênio vale menos 2, sobe multiplicando menos 2, para fechar zero, mais 4. E vamos encontrar o Mn do outro lado aqui, ó. Menos 2, sobe multiplicando, menos 8. Potássio está no grupo 1, mais 1. Sobe multiplicando mais 2, vai ficar quanto? Mais 6. Então, ó, aumentou o NOx. Então, oxida. Então, até aí, tudo bem. Agora, vamos ver na de baixo se o Cl2. Então, você tem que ser malandro. Você não vai fazer de todo mundo, você vai fazer só de quem ele está falando no enunciado. Ai, professor, eu estava fazendo de todo mundo, olha só. Vai perder muito tempo, tá? Então, cuidado aí. KMnO4 mais KCl. O Cl vale 0 o NOx dele. Tá sozinho, substância simples. Do outro lado, menos 1. Olha o que aconteceu com o NOx. Reduz. Então, ele é o nosso agente o quê? Oxidante. Então,
falsa, não é a nossa resposta. Hidróxido de potássio e permanganato de potássio atuam como manganato de potássio, tá? Atuam como agentes redutores. Vamos ver, agente redutor. A gente já sabe lá em cima que é falsa, né? Porque lá em cima o agente redutor é o MnO2. Então, falsa. Na de baixo, sim, ó, eu vou ter Mn valendo menos 8, aqui mais 1, mais 2, mais 6. Então, de mais 6, ele está indo para mais 7, está aumentando. Menos 2, sobe multiplicando menos 8, mais 1, mais 1, mais 7. Então, aumentou o NOx, oxida. Então, ele é o nosso agente redutor. Então, aqui, ó, vou riscar aqueles que não são. Boa. K2MnO4 e O2 atuam como agentes oxidantes. Opa, oxida, agente redutor. Falso. Aqui é o nosso agente redutor. Falciane. Beleza? KOH e O2 atuam como agentes oxidantes. Vamos ver. Não, né? Ó, o KOH nem muda NOx de ninguém, ó. Menos 2 e mais 1. O potássio do outro lado não muda. Então, não. Então, por último, O2 e Cl2 funcionam como agentes oxidantes verdadeiro. É uma característica do O2 e do Cl2, tá, galera? Comburentes são agentes oxidantes. Então, o O2 e o Cl2 podem ser considerados agentes oxidantes e comburentes. Numa reação de combustão com ar, eu uso o O2 como comburente. Mas se eu tiver Cl2, eu também posso usar o Cl2 como comburente. Beleza? Então, cuidado aí, por favor. Isso aqui é uma questão, uma afirmativa que eu acabei de falar para vocês, que pode aparecer na prova de uma UEM, por exemplo, Estadual de Maringá. Show? Legal. Vamos embora, vamos para 3. Simbora. Ele fala assim, ó. A redução do permanganato em meio ácido resulta em íons manganês. A equação não balanceada da reação. Letra A. Escreva a reação balanceada. Então, vamos fazer o balanceamento aqui do lado, lindos. KMnO4 mais Fe mais H2SO4, formando FeSO4 mais MnSO4. Ô, louco, essa é gigante, hein, time? Mais K2SO4 mais H2O. Show! Help? Vamos lá, little help. O que você vai fazer agora? Vamos lá, deixa eu só aproximar aqui pra gente. Encontrar o NOx de todo mundo. Então, separa, separa. Opa, tá sozinho? 0. Separa, separa. Separa, separa. Separa, separa. Separa, separa. Separa. Show. Então, vamos lá. Potássio vale mais 1, tá no grupo 1. Oxigênio menos 2. Sobe multiplicando. Menos 8. Mais 1. Mais 7. Então, desce, dividindo, mais 7 o manganês. No ácido sulfúrico, o hidrogênio vale mais 1, o oxigênio menos 2. Vai dar, sobe multiplicando, menos 8 mais 2. Para fechar 0, lindos, mais 6. Desce dividindo. Dica, quando você tiver SO4, o NOx do enxofre é sempre mais 6. Certo? Por que eu estou falando isso? Ou você pensa que o SO4 inteiro é menos 2. Então, que nem aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Olha essa questão aqui, ó. O SO4, vamos considerar que o SO4 inteiro vale menos 2. Sobe multiplicando, menos 2. Para fechar 0, mais 2. Então, o NOx do ferro é mais 2. Prof, isso sempre dá certo? Sempre, lindinhos. Sempre dá certo. SO4, menos 2. Sobe multiplicando, menos 2. Só tem 1 SO4. Para fechar 0, mais 2. Isso aqui ninguém te ensina. Ninguém te fala isso. A mesma coisa aqui, ó. Só que aqui não vai precisar, né? Mas só para você não ficar com medo que estou falando alguma mentira, ó. Potássio é mais 1, oxigênio é menos 2. Suba multiplicando. O oxigênio vai dar menos 8. O potássio vai dar mais 2, então enxofre mais 6. Viu como o enxofre dá sempre mais 6 quando ele está no SO4? E na água nem respire. Mais 1 e menos 2. Show. Quem que mudou o NOx?
Vamos lá. Encontrei o NOx de todo mundo. Agora calcula quem varia e quanto varia. O Mn saiu de 7 para 2. Reduz. Reduz. Quanto? 5. E o ferro sai de 0 e vai para mais 2. Opa, desculpa. Para mais 2. Então o NOx aumenta. Oxida. Quanto? Variou. Delta NOx do Fe variou aí pra gente 2. Beleza. Próximo passo. Multiplica pela maior atomicidade. Aqui eu tenho 1 Mn, 1 Mn. Multiplica por 1. E ferro. 1 ferro, 1 ferro. Multiplica por 1. 5 e 2. Último passo, inverte. O 2 vai para o Mn e o 5 vai para o Fe. De qual lado? Aqui na esquerda ou aqui na direita? Tanto faz, porque tem um de cada lado, mas lembra que é sempre na frente do que tem mais. Eu vou colocar aqui e eu vou deixar esse que está sozinho. Eu vou colocar aqui que depois é mais fácil fazer o balanceamento. Boa, vamos lá. Potássios, 2. 2. Manganês, 2. 2. Show? Legal. Ferro, 5. 5. Show. Enxofre, aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 5 mais 2, 7, 8. 8 aqui na frente. Beleza? Show. Vamos ver hidrogênios. Hidrogênios, eu só tenho aqui, ó, 16. Do outro lado, só tenho na água, 16. Se a gente fez tudo certo, galera linda, se a gente fez tudo certo, os oxigênios estarão corretos. Então, eu vou colocar aqui no cantinho para a gente não se perder, tá? Então, eu tenho 8 mais 8 vezes 4, 32. 40 do lado esquerdo. Do lado direito, eu tenho 20, mais 8, mais 4, mais 8. Então, eu tenho um total de 40. Então, fechou. Esse é o balanceamento. Então, vai ficar 2, 5, 8, 5, 2, 1, 8. Beleza? Então, fechou o balanceamento. Tem que treinar, galera. Tem que treinar. Vamos ver se ele pergunta quem que é o agente redutor. Não. Mas vamos colocar aqui, ó. Agente redutor. Quem vai ser? Quem oxida, Fe. E agente oxidante, quem reduz é o Mn, então vai ser o KMnO4. Lembra que o agente redutor e o agente oxidante é a substância, é o reagente que a gente tem aí sofrendo a oxidação ou a redução. Beleza? Show. B, a quantidade de ferro, essa foi a. Tem cara de específica de uma federal, por exemplo. B, a quantidade de ferro metálico necessária para reduzir totalmente 0,2 mol de permanganato. Então vamos lá, ó, estequiometria. Ele está falando do ferro e do permanganato. Então vamos só copiar a reação, só o ferro e o permanganato, que a gente está com preguiça, né? E monte as duas linhas, a linha da reação, a linha do exercício. Legal. Ele quer saber a massa de ferro. Não, em mol, x mol, perdão, para 0,2 mol. Mol embaixo, o que a gente usa em cima? Mol em cima. O que é mol que vem da reação? O coeficiente estequiométrico. Mol embaixo, mol em cima. Faz a regrinha de 3. Pam, pam. Nem precisa, né? Perceba que daqui para cá eu dividi por 10. Então, daqui para cá eu vou dividir por 10 também. 0,5. Ah, x igual a 0,5 mol. Então, bota lá, 0,5. E a última, a quantidade de sulfato obtida. Sulfato do quê? De manganês. Então, já vamos fazer na mesma que a C, ó. Ele quer saber o sulfato de manganês. Perdão, galera. Uma tosse. Sulfato de manganês. Então, 2. Se você perceber,
O sulfato de manganês é 2 também. Só olha para quem ele está perguntando. Monta as duas linhas. Reação, exercício. 0,2. Ele quer saber mol de sulfato formado. Vou chamar de Y. Quem tem segunda fase de escrever, não use a mesma incógnita na mesma questão. Mol embaixo, mol em cima. Mol embaixo, mol em cima. 2 está para 2, então 0,2 estará para 0,2. Achamos o nosso Y. Vai dar os mesmos 0,2 mol aqui. Beleza? 0,2. Show! Já era. Sucesso. Boa, galera. Então, questão resolvida 3. Vamos embora, vamos para 4. 4, eu vou trazer ela aqui no canto, ó. A 4, ela quer o balanceamento dessa equação. H mais MnO4 menos mais Fe mais 2, formando Fe mais 3 mais Mn mais 2 mais H2O. Ele quer os coeficientes estequiométricos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, encontrar o NOx. Só que cuidado, lindos, que ele não deu substância, né? Que não deu substância, ele deu íon. Então o NOx, aqui ó, mais 1. Então o H, por mais que ele esteja sozinho, ele é um íon. Então o NOx é a carga. Aqui, MnO4, o oxigênio vale menos 2. Suba multiplicando, menos 8. Só que a conta tem que dar menos 1, que é esse íon que está aqui. Certo? Então vai dar mais 7. Desce dividindo, mais 7. O ferro parece estar sozinho, mas o NOx dele vale mais 2. Aqui, mais 3. Mais 2. E na água nem respire, menos 2 e mais 1. Boa. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Variação do NOx. Delta NOx. Quem mudou? O manganês está indo de mais 7 para mais 2. Reduz. Então, variação do NOx do manganês é 5. E o ferro está indo de mais 2 para 3. Oxida. O ferro oxida. 1. Legal. Multiplica pela maior atomicidade. Aqui você tem 1, aqui você tem 1. E o ferro? 1 e 1. Então fica 5 e 1. O último passo, lembra que o prof inverte. O 5 vai para o ferro, o 1 vai para o manganês. De qual lado? Do lado que tiver mais. Aqui dá na mesma, então vou colocar 1 aqui, 5 aqui. 5 aqui, 1 aqui. O problema agora, galera, vai ser fazer o quê? O problema agora vai ser fazer o balanceamento dos hidrogênios e oxigênios. Então a dica que eu vou te dar é, faça o balanceamento dos oxigênios primeiro. Veja que aqui eu tenho 4 oxigênios e aqui eu só tenho 1. Coloca um 4 lá na frente. E esse 4 vale para os hidrogênios, 4 vezes 2, 8. Vem um 8 aqui na frente. Mas quando a gente está falando de oxirredução, além do balanceamento dos átomos e dos elétrons trocados, tá? Eu vou ter que fazer o balanceamento dos íons. Então aqui, ó, aqui em cima eu vou fazer os íons dos reagentes e os íons dos produtos. Você tem 8 cargas positivas do hidrogênio, uma carga negativa do permanganato e 5 vezes mais 2 dos 5 ferros. Do outro lado, eu tenho 5 vezes mais 3, mais 1 vez o mais 2 do... Aqui é mais 8, né? Do manganês e 0 da água. Então, vamos ver quanto que vai dar a conta. Aqui vai dar mais 8 menos 1 mais 10. Então, mais 8 mais 10, 18, mais 17. Veja do outro lado. Mais 15 mais 2, mais 17. Então, os íons
ficaram iguais também. Então, esse é o nosso balanceamento. 8, 1, 5, 5, 1, 4. 8, 1, 5, 5, 1, 4. Resposta letra C. Ai, professor, eu vou ter que ver de novo essa explicação aí. Veja, sem medo, tá? Veja, sem medo, de novo, pausa, volta. É importante você fazer essa oxirredução. Maravilha, lindos. E a última, eu só escolhi fazer essa última, ele quer o balanceamento e quer o número de elétrons trocados. Tá? Eu só vou fazer essa última porque ela tem água oxigenada. E quando tiver a água oxigenada, é ela que você vai usar para fazer a mudança de NOx. Por quê? Porque lembra que a água oxigenada, a gente tem um caso especial do NOx do oxigênio. Na água oxigenada, o NOx do oxigênio vale menos 1. Sobe multiplicando menos 2 para fechar 0, mais 2. Desce dividindo. Show? Aqui, vamos lá. Você já está quase decorando. Ó. Oxigênio menos 2, sobe multiplicando menos 8. Potássio mais 1, sobe multiplicando. O manganês no permanganato vale mais 7. Vem para o sulfato. Você já sabe de cor também. O oxigênio é menos 2, sobe multiplicando menos 8, mais 2. Então, o enxofre vale o quê? Mais 6. Boa. Aqui, galera linda, olha só. Eu tenho menos 2 o enxofre, o SO4, o sulfato inteiro, sobe multiplicando menos 2. Para fechar 0, mais 2. Desce dividindo, mais 2. Beleza? De novo, o SO4 menos 2, sobe multiplicando menos 2, e o potássio é NOx fixo, né? Mais 1, sobe multiplicando mais 2, deu 0. A água, nem respire, como eu falei para vocês, menos 2 e mais 1, e o oxigênio, substância simples, vale 0. Beleza? Show! Agora, vamos lá, ó. Veja, o permanganato vai reduzir. O manganês reduz. Então, quanto vale o delta NOx do Mn? 5. Reduz 5 elétrons. E você vai usar água oxigenada. De menos 1 para 0. Aumentou. Certo? Oxida. 1 elétron. Então, o delta NOx do oxigênio é 1. Beleza. Agora, bora lá. Multiplica pela atomicidade. O manganês aqui é 1, do outro lado é 1. O oxigênio aqui é 2, do outro lado é 2. Empatou, vai vezes 2. Mas lembre que é sempre maior. 5 e 2. E o último passo, inverte. Aqui vem o 2 para o Mn e aqui vem o 5 para o oxigênio. Coloque o 5 na frente da água oxigenada. E o 2 na frente do permanganato. O 2 tanto faz, mas o 5, quando tiver água oxigenada, coloque sempre na frente da água oxigenada, tá? É sucesso. Maravilha. Agora, vamos embora, time. Ó, 2 potássios, do outro lado 2 potássios. 2 MNs, do outro lado eu só tenho 1. Coloca 2 ali na frente. Enxofre. 2 mais 1, 3. Vem um 3. Essa reação é um clássico. Tá? Inclusive, ela estava numa lista de uma questão da PUC, lá de estequiometria, se eu não me engano. Tá? Ela é um clássico, ela cai bastante. Tanto que a gente já sabe de cor os balanceamentos. Aqui não vai mudar nada, vai ficar 1. Agora, os hidrogênios. Eu tenho 6, 3 vezes 2, 6, mais 5 vezes 2, 10, 16. Do outro lado eu só tenho 2. Coloco um 8 aqui. E os oxigênios? Vamos terminar esse exercício. 8 mais 3 vezes 4, 12, mais 5 vezes 2, 10. 30. Do outro lado, 8 vezes 4, 8, mais 1 vezes 4, 4, mais 8. Deu 20. Para 30, faltam 10. Então, eu coloco um 5 aqui na frente. Beleza? Esse é o balanceamento. Só que perceba que ele quer o número de elétrons trocados.
Então veja, para você saber o número de elétrons trocados, galera, tem um jeito bem simples, tá? Um jeito bem simples. É só você vir aqui embaixo, ó, e multiplicar 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. Então, qual que é o número de elétrons trocados? 10 elétrons. É só você multiplicar um pelo outro. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. Fechado? Valeu, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.